Boa noite. O MGTV Terceira Edição começa agora com o resumo das principais notícias do dia. A Prefeitura de Nova Lima ganha da MBR terreno de 153 hectares para a criação do Distrito Industrial. O governador Hélio Garcia e o presidente da rede ferroviária, Osíris Guimarães, assinam um convênio para a construção do Terminal de Cargas Sul, em Águas Claras. O terminal vai ficar pronto em 2 anos e vai custar 250 milhões de dólares. Foi hoje a posse dos 6 suplentes da Câmara Municipal de Belo Horizonte. São eles: Otimar Bicalho, Júlio Ferreira, João Batista de Oliveira, José Francisco Alves, Aldair Pinto e Aquiles Reis. Com o realinhamento de preços, os eletrodomésticos começam a aparecer em Belo Horizonte. Algumas lojas receberam tanta mercadoria que não tiveram lugar para guardá-la. Termina em Belo Horizonte o 4º Congresso Nacional de Associações Comerciais. Em carta aberta, os empresários protestam contra a alta dos juros. Ainda é negativo o movimento da Bolsa de Valores de Minas. Foi de 9,8 milhões de cruzados o movimento de hoje da Bolsa de Valores de Minas. Mesmo assim, o pregão mostrou comportamento negativo, com o índice médio caindo 7,52%. As maiores quedas ocorreram com as ações OP da Belgo Mineira, com 16,08%, seguidas por Sharp PP Integrais, com 11,28%, e Paranapanema PP, com 9,48%. A reunião do Conselho da Metrobel, a seguir. A regulamentação do serviço de táxi em Belo Horizonte. O Conselho Consultivo da região metropolitana se reuniu hoje para estudar o novo regulamento. Entre os principais pontos discutidos na reunião de hoje estão que o funcionário público não terá mais concessão para táxi e que o carro branco deverá ser melhor identificado. A Metrobel propôs um aumento de 200 novas placas para Belo Horizonte. As propostas aprovadas pelo Conselho Consultivo, formado pelos prefeitos da Grande BH, serão encaminhadas ao Conselho Deliberativo, que poderá aprová-las. Saiu o resultado do vestibular das Faculdades Metodistas Integradas Isabela Hendricks. A relação dos aprovados está fixada na portaria da Rede Globo. A entrevista do governador eleito Nilton Cardoso. O secretário de Segurança Pública de Minas, José Rezende, enviou para São Paulo fotos do professor Luiz Cláudio de Andrade Rosa, desaparecido da cidade de Viçosa há uma semana. Ele também designou o delegado de Operações Especiais do DOPS, Nilton Ribeiro, para acompanhar as investigações naquela cidade. As dificuldades financeiras e as dúvidas políticas que o governo Nilton Cardoso deve enfrentar. Demóstenes Romano comenta. Nilton Cardoso está fazendo um exercício muito interessante de jogo de cintura, capacidade de persuasão, tolerância e paciência para atender a tanto pedido de cargos, a tanta pressão, a tanto lobby, quando ele está anunciando e efetivamente querendo reduzir o número de cargos. Então, olha, isso é incompatível. Na área financeira, então, ele vai ter um problema aí, porque quando se fala em fusão de bancos, é sempre assim, com o novo governo vem a velha história. Fusão de bancos, a redução aí dos estabelecimentos bancários, mas ele precisa de cargos para atender à voracidade dos políticos. Mas seguramente a maior dificuldade que ele vai ter vai ser recursos para um plano de obras, porque o Tesouro hoje mal dá para pagar o funcionalismo. E a outra coisa importante no plano político é sobreviver com dignidade nesse reinado do Dr. Ulisses Guimarães. Ecologia, reforma tributária e política foram os 3 principais assuntos da entrevista do governador eleito Nilton Cardoso. Eu tenho a impressão que é muito boa a situação do deputado Milton Reis. Só que na Câmara Federal existe uma disputa de grupos.
o chamado grupo moderado e os autênticos. Isso vem de vários anos na Câmara Federal. Ao que me parece, 2 deputados da ala moderada do partido estão disputando. O deputado Milton Reis e o deputado Carlos Santana. Evidentemente que eles vão disputar votos na mesma faixa, na mesma área parlamentar. Por isso que eu disse que é necessário que ele faça uma avaliação de votos do colégio para antes candidatar. Mas ele insiste na sua candidatura e diz que está muito bem. Essa avaliação vai ser feita essa semana. Vou a Brasília mais uma vez, pretende a Brasília. Se for ele, é ótimo, vamos lutar por ele, para que Minas tenha esse cargo importante, ou permaneça com Minas esse cargo importante. Para o governador eleito, há 2 caminhos para se fazer a reforma tributária. Para a reforma total, temos 2 caminhos a seguir. Ou esse mesmo caminho já escolhido, redistribuindo a renda nacional, ou adotando a proposta do PMDB anunciada ano passado naquele seminário. 2 outras preocupações de Nilton Cardoso: preservar o meio ambiente e combater a poluição. Tem que preservar muita coisa, Estado. Preservação dos rios. Nós temos 7.000 e tantos rios nesse estado que não tem uma legislação protetora dos córregos e rios. Nós temos aí as áreas industriais que não têm uma legislação específica. Esse decreto-lei 1413 está defasado, está podre até. Temos aí as florestas sendo invadidas impunemente. Vamos botar para o florestal para prender mesmo. O cidadão que foi botar fogo na terra em época de queimada vai ter que ser preso. Porque nós temos aí fosfato de araxá para resolver o problema da terra dele. Não será queimando a terra que vai produzir mais. Uma exigência do Estado para interferir nesta área de poluição ambiental e de preservação do meio ambiente. E agora à noite, o governador eleito Nilton Cardoso participou de uma missa em ação de graças pela sua vitória na Igreja da Boa Viagem. A missa foi celebrada pelo reitor da PUC, padre Geraldo Magela, e contou com as presenças da vice-governadora Júnia Marise, do prefeito Sérgio Verrara e de outras autoridades. Depois, Nilton Cardoso se encontrou com o atual governador do Pará, Jader Barbalho, e o eleito Hélio Gueira. O assunto do encontro não foi revelado. Boa noite. ZYA 722, Rede Globo Minas, Canal 12, Belo Horizonte. Bom dia, Brasil. Segunda a sexta, 7 da manhã.